A escola jônica nasceu na cidade de Mileto, em Jônia, na costa da Ásia Menor. Por estar em uma rota de mercantilismo, estava o tempo todo em contato com outros povos. Foi onde nasceram as primeiras tentativas racionais de explicação sobre a natureza. Foram feitas tentativas para descobrir a matéria primitiva de que são compostos todos esses seres. Nessa cidade se encontravam três filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Então formaram o trio de pensadores que são considerados os primeiros filósofos tradicionais do mundo ocidental. Na escola jônica, os céus teriam se originado de um modo ou outro a partir da Terra, sendo, portanto, fenômenos indistinguíveis dos meteorológicos. Um aspecto importante dessa escola é a ideia de que o céu seja formado por uma matéria semelhante à da Terra, subentendendo-se que os fenômenos terrestres ou celestes obedeceriam essencialmente às mesmas leis. Observando a existência de fósseis marinhos e conchas em regiões então secas, concluiu que a vida provinha do mar e que, devido à constante evaporação, os oceanos secariam completamente um dia. Novamente se manifesta essa peculiaridade da escola jônica, de procurar na natureza as explicações, e não apenas na mitologia. Segundo Tales de Mileto, a Terra seria um disco circular, flutuando no oceano, que seria o princípio de todas as coisas. Todas as substâncias seriam diferentes formas do elemento água. Os corpos celestes seriam exalações aquosas em estados incandescentes. Esta é uma característica marcante da escola jônica, que marca uma primeira ruptura com a sacralização da natureza existente nas grandes civilizações anteriores. Anaximandro cria outra concepção de cosmos. O mundo teria se originado de uma matéria de extensão infinita. Esta substância básica não seria tangível aos sentidos, mas algo abstrato, compreensível apenas pela mente. A Terra teria forma cilíndrica, achatada, de topo plano, em equilíbrio no centro do universo. Diversos céus, de forma esférica, circundariam a Terra, envolvendo a atmosfera e possuindo uma natureza incandescente como a do fogo. Acima da Terra haveria camadas esféricas concêntricas, com a mais distância correspondendo ao Sol e a mais próxima às estrelas. Ao redor da Terra existiriam círculos de fogo, envoltos por um tubo de espesso vapor que os encobriria. Segundo o filósofo Anaxímenes, também da escola jônica, as estrelas estariam pregadas numa esfera de cristal. O firmamento giraria em torno da Terra. O elemento primário seria o ar, de onde tudo se originaria por condensações. Os astros teriam a forma de discos planos, sustentados pelo atrito com o ar. O calor do Sol iria vir de seu atrito com o ar. Para Tales, a propriedade fundamental dos cosmos deveria ser a vida, e o fundamento desta é a água. O sêmen é líquido e todo o alimento é suculento. Ao passo que as coisas mortas secam, a água pode mudar de forma, dando origem ao sólido, que é o gelo, ao gasoso, o vapor, e ao próprio fogo na forma de calor biológico. Assim, as suas propriedades poderiam explicar toda a natureza. O primeiro filósofo era, portanto, radicalmente materialista. Já Anaximandro tinha um conceito mais intelectual e abstrato da substância primordial. Ela não poderia ter as propriedades determinadas desta ou daquela matéria particular, mas deveria conter todas as possibilidades em estado de indeterminação, dos quais todos os seres surgiriam pela separação dos contrários. Era algo próximo ao que hoje chamaríamos simplesmente de matéria, porém dinâmica e potencialmente viva, mas como a matéria dos físicos modernos do que como a matéria inerte e passiva da física idealista clássica. Anaximenes voltou à ideia da vida como princípio dos cosmos, mas teve dela uma imagem mais espiritual. Não a água, que lembra as funções biológicas inferiores, mas o ar, identificado com a alma, que nos mantém unidos. Espírito, alma, alento, ânimo, psique, são todas palavras que derivam
em última instância, de termos que significaram originalmente respiração, vento, sopro. Quando alguém morre, dizemos que expirou, deu o último suspiro. E quando alguém se sente particularmente vivo, teve uma inspiração, está animado. Assim, o fundamento da natureza não seria algo tão grosseiro quanto os líquidos e mucos do corpo. Embora ainda fosse material e corporal, era também alma e pensamento. Estava dado o primeiro passo no caminho do idealismo. Heráclito, o obscuro, geralmente considerado o maior dos pré-socráticos, teve uma imagem da natureza que poderíamos chamar mais pessimista, ou talvez mais realista. Para ele, o fundamento de tudo não era a vida como ser vivo, ou viver relativamente tranquilo e estável sugerido pela água ou pelo mar, mas o processo de nascer, lutar, amar e morrer. Tranquilidade e estabilidade são próprios dos mortos. Tudo flui. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Tudo é gerado por uma luta de contrários. O fogo, hoje diríamos melhor energia, permanentemente em movimento, foi a melhor imagem dessa inquietação e luta cósmicas que Heráclito pôde encontrar na natureza. Não tanto pela escolha do elemento, mas sim pela substituição do ser pelo processo. Dialético quer dizer de luta antítese e amor síntese de contrários.